Pouquinho de novo sobre IOF, porque esse embate entre Congresso e o Ministério da Fazenda em torno do aumento do imposto sobre operações financeiras parece estar subindo de tom depois de uma reunião entre Fernando Haddad e os presidentes da Câmara, Hugo Motta, e do Senado, Davi Alcolumbre. Motta falou ontem que o presidente Lula precisa entrar nas discussões e apresentar alternativas ao aumento do imposto para não forçar a Câmara a suspender a decisão tomada pelo Executivo. Para deixar claro qual é a posição do parlamento. Nosso país está cansado de aumento de impostos. Há um esgotamento aqui na casa com essas medidas. E nós estamos aqui de público comunicando que a Câmara voltará a avaliar na semana seguinte, a semana que vem, o projeto de decreto legislativo que susta a medida do governo para as operações financeiras. O ministro está ficando sem muitas opções, Eliane? Ainda que deva apresentar hoje os cortes que devem ser feitos e os contingenciamentos para esse orçamento. Pois é, o ministro Fernando Haddad da Fazenda e a ministra Simone Tebet do Planejamento, eles apresentam hoje, levam ao Congresso, aquela proposta de cortes e contingenciamentos de 31,1 bilhões de reais no orçamento. Essa é a parte dos cortes, mas esses cortes não são suficientes para garantir o arcabouço fiscal de pé. É preciso, além de cortar de um lado, aumentar a receita do outro. E é aí que tem o grande problema. O Hugo Motta e o Davi Alcolumbre, o presidente da Câmara e o presidente do Senado, subiram o tom. Eles que andam de avião para lá e para cá com o presidente Lula, eles que fazem almoço, recebem, conversam com o Fernando Haddad, já não estão tão aliados assim. Eles estão liderando aí a revolução do Congresso contra o governo, no caso do IOF. E é uma aliança do Congresso com o setor privado. A gente tem falado aqui todo dia, todos os setores da economia, inclusive o poderoso agronegócio, que é sempre refratário ao Lula, e que agora a gente está vendo o PIB saiu e o PIB mostra quão importante é o agronegócio para segurar o desenvolvimento brasileiro. E além do PIB, do agronegócio, você tem também serviços, você tem a indústria, você tem os setores investidores, enfim, todas as áreas, o setor financeiro, todas as áreas do setor privado contra o aumento de IOF. E o Hugo Motta está subindo o tom, está exigindo agora que o Lula dê alternativas, mas vem cá, e qual é a alternativa que o Hugo Motta, o Davi Alcolumbre, a Câmara e o Senado dão para o equilíbrio fiscal? O equilíbrio fiscal brasileiro não é uma responsabilidade exclusiva do Executivo, é também do Congresso Nacional. E o Congresso Nacional aumenta gastos. Quando o governo propõe cortes, eles reduzem o valor dos cortes, enfim. Então, quem reclama tem que dar alternativa. E o Hugo Motta ontem, ele disse, eu até ri, eu estava ao vivo na televisão e ri, quando ele disse que, olha, o Congresso está disposto sim, a ceder ali nas emendas, desde quando alguém ouviu falar que o Congresso cede emendas. Nunca, jamais, tempo algum. Ao contrário, só aumenta. E mais, aí o Hugo Motta sugeriu a criação de um grupo de trabalho para estudar a reforma administrativa e apresentar uma proposta daqui a 45 dias. Gente, isso não é sério, Isto não é sério. Além disso, o Hugo Motta propõe também corte em subvenções. O Haddad ficou rouco de tanto defender corte em subvenções. Quem que não permitia? O Congresso Nacional. E agora o Hugo Motta bate no peito, canta de galo,
propondo uma reforma administrativa que o Congresso nunca fez, não está fazendo, não estava interessado, para apresentar uma proposta daqui a 45 dias e corte em subvenções que o Haddad sempre defendeu e o Congresso barrou. E agora o Hugo Mota exige que o Lula entre nessa dança. Por quê? Porque o foco todo ficou nas costas do Fernando Haddad. O Fernando Haddad se isolou, né? O Fernando Haddad já estava isolado dentro do governo, agora está fora do governo, batendo de frente com o setor privado, setor financeiro, com o presidente do Banco Central, o Gabriel Galípolo, e com agora os presidentes da Câmara e Senado. Então, o Fernando Haddad estava sozinho, isolado, e agora o Hugo Mota joga o Lula nessa fogueira. A coisa não vai nada bem. E aí tem dois aspectos. Um é a questão econômica, a necessidade de equilíbrio fiscal, que é importantíssimo para o desenvolvimento e para o futuro do país, para os investimentos, etc. Né? E a outra questão é a questão política, da pressão crescente e do enfraquecimento crescente do governo Lula. Sim. Bom, a gente tem um trechinho da fala do ministro da Fazenda também, né, dizendo que liderar a área econômica no governo Lula é interessante, por mais que exista ali sofrimento com críticas. Por mais que você sofra, com tanto que você é criticado, que você é isso, que você é aquilo, tem o dia de hoje para pagar todo o sofrimento e a gente celebrar a vida de vocês. Parabéns. Obrigado. Finalzinho da fala desse evento no Paraná. Interessante é uma palavra que a gente usa às vezes quando não tem uma definição clara, né, Helena? E usa a palavra interessante. Bom, só para acertar aqui, você falou do PIB. Essa fala, gente, deixa eu só complementar aqui, porque essa fala do ministro Haddad foi na seguinte circunstância. Todo mundo, e o Lula, evidentemente, também, todo mundo está vendo ali o isolamento do Haddad, o abatimento, inclusive físico, as imagens do Haddad muito abatido. E aí o Lula fez uma gracinha com ele, pegou o Haddad para viajar com ele. Nessa cerimônia, o Lula fez gracinhas, fez loas ao Haddad e, para mim, isso tem um efeito contrário. Né? Sabe aquela história do prêmio de consolação? Quando a pessoa vai perdendo e ganha um prêmio de consolação? Me pareceu o Lula dando um prêmio de consolação, passando a mão na cabeça do Haddad, depois de dar-lhe umas boas palmadas. E o Haddad, como um menino, diz, ai, puxa vida, é muito difícil ser ministro, mas quando vem o Lula e passa a mão na minha cabeça, olha, eu fico tão feliz. Eu achei vamos combinar, uma cerimônia com um ar muito melancólico. Muito bem. Antes de a gente mudar de assunto, só ajustar aqui a informação, o PIB foi realmente um crescimento de 1,4%, mas em relação ao último trimestre do ano passado. Em relação ao primeiro do ano passado, cresceu ainda mais, 2,9%. Os dados vão surgindo aos poucos aqui, você confere também no portal do Estadão. Mas, Eliane, hoje começam os depoimentos de testemunhas de defesa do ex-presidente Bolsonaro no STF, lá no processo de golpe de Estado. A nossa ouvinte, Júlia, pergunta qual a sua aposta ou sua apuração, se o Tarcísio vai entregar a rapadura como testemunho de Bolsonaro, mas ele já começou a falar e diz que não teve conversa sobre golpe. Eliane, são as primeiras informações. Oi, Júlia. O foco hoje está muito no Tarcísio Gomes de Freitas, porque, primeiro, ele foi considerado um dos 3 melhores ministros do governo Bolsonaro, ele que era ministro da Infraestrutura. Segundo, ele vem do Exército. Ele começou a carreira dele pública no Exército Brasileiro. Terceiro, porque ele nunca foi da política e ele foi alçado à política e já diretamente deu um salto enorme já como governador de São Paulo, graças ao Jair Bolsonaro. E pensando no futuro, Júlia, o Tarcísio Gomes de Freitas só tem chance de alçar voos mais altos com a base eleitoral do Jair Bolsonaro, ou seja, com o eleitorado bolsonarista. Portanto, ele foi
pronto para esse depoimento, que aliás é por videoconferência. Ele continua em São Paulo, mas ele foi pronto para calibrar milimetricamente, não comprometer o Bolsonaro, mas também não mentir para o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, falar a verdade sem comprometer o Bolsonaro. Isso não vai ser muito complicado não, sabe, Júlia? Vou te explicar por quê. Olha só a lista das testemunhas de defesa do Bolsonaro. São civis. Na maioria, a maioria das testemunhas são civis que estavam no governo. E aí eu cito, inclusive, os ministros Rogério Marinho, hoje senador, um senador super oposicionista ao Lula, e o Ciro Nogueira, que era o chefe da Casa Civil. Também civil e agora também ali líder da oposição no Senado Federal. E veja bem, né, o Ciro Nogueira não foi para o governo para golpe nenhum, ele foi para sentar na Casa Civil e deixar rolar solto o orçamento secreto criado para o Congresso no governo Bolsonaro. Ele, Ciro Nogueira, que é um dos líderes do Centrão. E o Rogério Marinho, apesar de ser conservador de direita, ele é um homem legalista. Ele não tem um viés desde família, um viés golpista, pelo contrário. Então é claro que o Jair Bolsonaro não ia tratar de golpe com Ciro Nogueira e o Rogério Marinho, Tarcísio e civis, né? Todas as articulações, o grande entorno ali do golpe era o entorno militar. E aí o Bolsonaro não elencou como testemunha de defesa generais, brigadeiros, almirantes, coronéis, porque esses todos sabiam do golpe e ele então elencou aqueles com quem ele não conversava sobre o golpe. Isso, para mim, parece bastante evidente, Júlia, e isso conta a favor do Tarcísio, que apesar de próximo do Bolsonaro, de ter encontrado com o Bolsonaro em novembro e dezembro de 2022, depois do Bolsonaro derrotado e ele, Tarcísio, eleito, né, ele não está citado hora nenhuma de forma negativa, nem no inquérito da Polícia Federal, nem no indiciamento da PGR. Eliane Cantanhede, nessa reta final aqui do jornal, para falar sobre o Índice de Progresso Social, que saiu ontem, né, vislumbrando numa escala ali de 61,9, numa escala de 0 a 100, um pouco abaixo do registrado no ano passado, que foi 62,5, o índice que avalia a qualidade de vida dos mais de 5 mil municípios brasileiros, com base em 57 indicadores sociais e ambientais divididos em algumas dimensões. E aí, nesse ranking, Eliane, dos estados, pelo menos, Distrito Federal, São Paulo e Santa Catarina lideram as melhores notas. É interessante esse índice, eu gosto muito desse índice, porque não é só renda, né? Não é o IDH, por exemplo, que tem renda e alguns indicadores, e não é só também o crescimento por pessoa, né? O PIB per capita, não é número, é uma condição. Né, é uma condição, são fatores, né, inclusive levando em condição o fator ambiental. E aí, das 20 melhores cidades, 14 estão no interior de São Paulo. Olha só que curioso, né? Das 20 melhores, 14 no interior de São Paulo. E a curiosidade nisso é que, apesar de 14 das 20 serem em São Paulo, a capital de São Paulo ficou fora. E das capitais, as 3 primeiras são Brasília, Curitiba e Campo Grande, que é a capital de Mato Grosso do Sul.
achei muito interessante, né? E aí a gente lembra que o Estadão, nosso Estadão, acaba de fazer uma reportagem mostrando, aliás, muito interessante hoje, ontem a nossa palavra era inacreditável, hoje a nossa palavra é interessante, e mostrando que famílias da capital de São Paulo estão se mudando para o interior, inclusive com uma entrevista muito interessante, olha aí o interessante de novo, de uma família que foi morar em Americana, que é a cidade do meu marido, mas enfim... achei importante isso, como o interior tem uma qualidade de vida melhor do que as capitais, e do outro lado, das 20 piores, gente, 17 são numa única região, que é a região norte. 17 são na região norte. Aí 2 no Maranhão, que é um nordeste quase norte, e uma em Mato Grosso do Sul, que é Japorã, né? Então, olha só, no Mato Grosso do Sul é o contrário. A capital fica entre as melhores capitais e Japorã é uma das 20 piores cidades em qualidade de vida. Agora, atenção para o seguinte, das 17 piores do norte, 12 ficam num único estado, que é o Pará. E aí me ocorre o seguinte, né? O Pará, onde a gente vai ter a COP30. O Pará, onde a gente vai ter a COP30 e que está sendo usado como uma vitrine do Brasil. Oi? Esse resultado me chama atenção também pela cidade que tirou número 1, que é a pequena Gavião Peixoto, em São Paulo, no interior de São Paulo, que tem menos de 5 mil habitantes. E por que a qualidade de vida é tão boa? Porque o ar é bom, porque tem uma vegetação acolhedora, porque as pessoas moram bem, vivem bem, e apesar de não ter grandes equipamentos públicos, ela fica entre São Carlos e Araraquara. São Carlos, que é a extensão da USP, Araraquara, cidades que têm uma forte tendência acadêmica, tecnológica, e além de tudo, Gavião Peixoto acolheu em 2021 a Embraer, ou seja, as pessoas moram bem, vivem bem, mas têm oportunidade, né? A oportunidade sempre me soa como inclusão, como instrumento de inclusão social. Então elas moram bem, mas elas têm como fazer estágio na Embraer, como estudar em São Carlos, estudar em Araraquara, como trabalhar ali perto. Qualidade de vida não é só dinheiro, é condições de oportunidade e, portanto, de inclusão, é bem-estar com a natureza, bem-estar consigo próprio, com a sua família e com o seu futuro, né, gente? E é uma cidade que surgiu de um assentamento rural e abrigou uma colônia de imigrantes que fugiram da Revolução Russa em 1917, né? Mas esse resquício russo praticamente acabou, porque os russos vinham de uma temperatura muito diferente da nossa, vinham de circunstâncias muito diferentes das nossas, e eles morreram de, por exemplo, febre amarela, de doenças tropicais. Os rastros são muito pequenininhos, basicamente restritos ao cemitério da cidade.